Trabalhando no meu serviço, em espírito, ou seja, ligado com as coisas de Deus, o próprio Deus falou no meu espírito sobre a respeito da obediência. Talvez nesse momento você esteja dizendo que já sabe e que já conhece o assunto. Mas te digo que você vai se surpreender pelo que Deus falará ao teu coração. Foi assim comigo e acredito que será assim também com você. A palavra de Deus diz: dá de Deus o que é de Deus e a César o que é de César. 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás. Deus fala sobre as doutrinas. São 2 doutrinas existentes no mundo: a de Deus e a dos homens. Deus, ele nos cobra obediência tanto nos teus mandamentos quanto em obedecer às doutrinas dos homens. Claro, as doutrinas lícitas, aquelas que não transgridem a lei de Deus. Quando não honramos os nossos compromissos, seja ele qual for, os compromissos com os homens ou os compromissos com Deus, nós pecamos aos olhos de Deus, porque a obediência que Deus nos pede é total e perfeita. Para sermos perfeitos, como Deus quer e deseja que nós sejamos, devemos cumprir todos os mandamentos e compromissos, principalmente para que o nome do Senhor Jesus seja ele louvado e adorado. Devemos, sem falhar, sem decepcionar, honrar todos os nossos compromissos com os homens. Exemplos: no serviço, chegar no horário e cumprir todos os afazeres que forem passados. Na escola, ser um dos primeiros a chegar, tirar sempre boas notas e não deixar de fazer os deveres e nem de repetir de série. Na igreja, ir nas reuniões principais, ganhar alma, estando em um grupo ou não. Não ter maus olhos em ninguém e nem nas coisas de Deus. Exemplo: nos dízimos, nas ofertas, nos propósitos, nas campanhas que são feitas na igreja. Na casa, os pais não devem provocar a ira nos teus filhos. Os filhos, honrar pai e mãe. Esposa, seja submissa ao teu marido. Marido, ame a tua esposa como a ti mesmo. Fazer os deveres e os afazeres que a casa, a família e o casal não pode jamais de deixar de serem feitos. No caminhar do dia a dia, vigiar e orar sempre, sem esmorecer. Andar em espírito, ou seja, ligado com as coisas de Deus. Nunca deixar de falar do grande amor de Deus em Cristo Jesus, que morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é um mandamento deixado por Deus, para que cada um de nós façamos a nossa parte diante dele. A obediência para Deus é mais do que fundamental. Ela é essencial para o futuro de cada vida. Se for obediente só no que ouve na igreja a respeito de tudo que é relacionado na obra de Deus, pecamos diante de Deus, pois estaremos diante dele em falta.
se nós não obedecer como se deve. Os pais, os patrões, os compromissos, as ordens, as autoridades, as leis de Deus e as leis dos homens. Isso que Deus me falou através de suas palavras. Dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem a doutrina do homem e a de Deus para ser cumpridas. 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás. Nessa última palavra, Deus chama a atenção de cada trabalhador e dos patrões. Do trabalhador, ele chama a atenção de que ele deve trabalhar durante os 6 dias para que ele tenha o direito, na lei de Deus e a dos homens, uma folga. Ou seja, um dia inteiro depois de buscar, adorar e agradecer na casa de Deus, tudo aquilo que Deus fez durante aqueles dias que ele trabalhou e no que ele fará na semana que irá começar. Quando faltamos a alguns dos nossos compromissos, sem motivo e sem justificativa, acabamos de dar mau exemplo e testemunho. Motivo para que falem mal de nossa pessoa e de nosso caráter. Quando isso acontece, na vida de um cristão, é o nome do Senhor Jesus que é escandalizado, envergonhado, criticado e blasfemado. Deixamos e perdemos a oportunidade de honrar, engrandecer, enaltecer o teu santo nome na nossa vida. Como fazemos isso e quando isso acontece? De Jesus Cristo ser glorificado pela nossa vida e testemunho. Quando fazemos perfeitamente, principalmente, o além que nos pediram para fazer. E uma pessoa vendo e notando tudo quanto fez e como fez, ela mesmo sendo de autoridade máxima, se rende e diante de muitos, se não de todos, te elogia e te recompensa em algo. E a atenção que Deus chama dos patrões é pagar o salário justo pelo serviço prestado, não atrasar os compromissos com os seus ordenados, dar a condição de trabalho, junto com a segurança para cada um, e fazer chegar nas tuas mãos todos os seus direitos e tudo quanto é devido. Lembre-se e nunca se esqueça: quando somos obedientes, temos bons testemunhos para contar. Quando andamos na obediência, nos tornamos no próprio testemunho de Jesus Cristo. Andar em obediência é andar com Deus. Viver na obediência é obter o passaporte para o reino de Deus a cada dia. Que Deus o abençoe.